Iniciando mais uma aula, né, de fungos. Hoje a gente vai entender um pouquinho da taxonomia, da classificação e também da reprodução ali dos fungos. Bom, até 1990, né, os fungos eles eram classificados pela sua morfologia, né, pela sua forma, pela célula, tá, e pelas estruturas ali de reprodução, tá. E aí foi-se avançando a tecnologia, né? E ali após 1990, né? Começou-se ali os estudos de DNA e ribossomos e também foi utilizado, né? Tanto o DNA quanto o ribossomos para também classificar os fungos, tá? Então a identificação correta engloba tudo isso, tá? A morfologia, a célula, a estrutura de reprodução, o DNA e o ribossomo, tá? É bem complexa a classificação dos fungos, tá? Porque ela tá ficando muito completa, tá? Torna ela muito complexa, tá? Então, a identificação correta, ela engloba essas 5 partes aí, tá? Ali a classificação dos seres vivos, né, em geral, que eu até falei um pouquinho disso, acho que foi na aula de bactéria no início, né? O reino fungi, né, ele faz parte ali do Eucária, tá? Ó, como eu marquei ali, né? O reino fungi ali, tá? Eucária porque o que? Carioteca, né? Tem carioteca, diferente ali das eubactérias e da arqueobactéria, do reino arcae, né? Então, o reino fungi ali, eles têm carioteca, tá? Diferente ali das bactérias, por exemplo, tá? Bom, esqueçam aí aquele nome em cima, como pão cresce, que eu acabei esquecendo de tirar, tá? Então, gente, como é que é feita essa classificação, né? A taxonomia, tá? Tem um truque para decorar, tá? A classificação biológica, conforme eu mostrei em aulas passadas, né? Primeiro tem o domínio, por exemplo, que é o Eucária, por exemplo, é o domínio. O reino, os fungos fazem parte do reino fungi, tá? Já na parte de filo, tá? Os sistemas de classificação biológica variam a partir de autores, tá? Filo ou divisões, tá? Tem autor que diz que é 18, outros autores dizem que é 10 e tem autores que diz que é 5, tá? Como esses embaixo que tá a setinha mostrando, tá? A basidiomicota, a ascomicota, a glomeromicota, a zigomigota que já não existe mais e a chitridiomigota, tá? Então eu vou me basear nessas cinco filos ou divisões. Depois dos filos, a gente tem classe, a gente tem a ordem, a família, gênero e espécie. Para a gente lembrar dessa hierarquia desses nomes, né? Aí a gente tem o nome, por exemplo, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. As iniciais de cada palavra traz referência à ordem, tal. Rato de reino, frito de filo, com de classe, orégano de ordem e por aí vai, tá? Então, rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Tá? É só lembrar dessa frase. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Primeiro, a gente vai entender um pouco do filo ou divisão da Chytridiomygota, tá? A Chytridiomygota, elas são principalmente ali no meio aquático, tá? Eles vivem ali principalmente no meio aquático,
tá? Eles têm hifas cenocíticas ou não septadas, tá? Não tem aqueles septos, as hifas deles, tá? É características da divisão Chytridiomygota. Os esporos têm flagelo, tá? O flagelo é como se fosse ali um rabinho, tá? Dos esporos, né? E a maioria é saprófitas ou parasitas. Saprófita ali está relacionado ali à decomposição, tá? A gente tem a filo ou divisão Mucorimygota, que antigamente seria a Zygomygota, que já não existe mais, tá? Tem as hifas cenocíticas ou não septadas também, como o filo anterior, tá? E a maioria são saprófitos patogênicos, tá? Por exemplo, o Rhizopus stolonifer, tá? Que é o fungo do pão. Ele é um mucoromicota, tá? Eles têm hifas cenocíticas não septadas, tá? Hifas cenocíticas são hifas não septadas. A gente tem outro filo, tá? Que é a Glomeromicota, tá? Que também antigamente era Zygomicota, tá? E hoje em dia mudou-se muito. É bem complexo esses negócios de filos, porque autores divergem muito e isso está em constante mudança, tá? Cada vez que se passa mais. Eles também têm hifas cenocíticas, tá? Que são hifas não septadas, obviamente, tá? E eles participam das micorrizas, tá? Os fungos ali que participam das micorrizas são ali do filo Glomeromicota, tá? Micorriza, gente, é aquela ação ali benéfica entre plantas e fungos, tá? Os fungos se alojam ali nas raízes e ali o crescimento do fungo vai favorecer a planta e a planta vai favorecer o fungo. Essa ação meio que simbiótica, tá? De ajuda entre si. Deixa eu fechar aqui. Bom, aí a gente tem o filo, a divisão Ascomicota, tá? A maioria dos fungos conhecidos estão nesse filo, tá? Então a Ascomicota é importante. A maioria dos fungos que a gente estuda, né, são da divisão ou do filo Ascomicota, tá? Eles têm hifas septadas, tá? Eles têm aquelas divisõezinhas das hifas, tá? Alguns podem ser leveduras, tá? Ou seja, apresentar morfologia leveduriforme, tá? São saprófitos, parasitas ou simbiontes, tá? Líquens. Líquens já são, por exemplo, gente, simbiontes e aqueles que ajudam um ao outro, tá? Como micorrizas é um tipo de simbiontes, tá? E aqui líquens, ele está relacionado o quê? A bactérias e fungos que se ajudam e fungos que ajudam algas, tá? Líquens, tá? A estrutura de reprodução assexuada com conídeos, que a gente vai ver na próxima aula, o que é conídeos. E estrutura de reprodução sexuada ascos, tá? É por isso que veio o nome de que? Ascomicota, tá? A partir de que? Dessa estrutura de reprodução sexuada, Ascomicota. Uma coisa interessante é que essa morchela que vocês veem na figura, ela parece um cogumelo, mas ela não é um cogumelo, porque ela não vai se encaixar, tá? No próximo filo que eu vou mostrar para vocês. Então, a morchela, ela é uma ascomicota. Para ser um cogumelo, gente, precisa ser basidiomygota, tá? Que é esse filo que eu vou falar agora, tá? Esses filos agora que são sim chamados de cogumelos, tá? Que são da divisão basidiomygota. Eles são saprófitos patogênicos, tá? Saprófito está ali relacionado à putrefação, tá? A decomposição. E eles tinham o quê? O basidiomioma,
tá? Que é esse cogumelo, é aquela parte de cima, digamos que a cabeça do cogumelo, tá? Onde fica ali armazenados os esporos, tá? Então aquilo se chama de basidioma, o que leva o nome à divisão do filo, Basidiomygota, tá? A mochela, gente, ela é diferente da figura do cogumelo, tá? Então, alguns também podem apresentar estrutura de leveduriforme, elas têm hifas septadas, têm importância em várias áreas, tá? A gente vai ver lá mais para frente. E ela tem esporos sexuais basidiósporos, em estruturas basídeos, tá? Os esporos ali, eles se concentram ali na parte de cima, na cabeça ali do cogumelo, tá? Que é o que se chama de basídio. Bom, eu acho que foi isso a aula, essa aulinha hoje, né?